também vou puxar aqui. Vocês vão estudar com a gente hoje, nesse exato momento. Vocês vão estudar comigo. Vocês vão estudar exato momento comigo, tá? Então, vou colocar aqui exatamente no local. Deixa eu ver qual que vocês podem estudar comigo nesse exato momento. Vamos estudar de cima com a gente? Então, bora lá. O comercial vai começar com a gente. Monta diazepatida. Quais os cuidados que você, usuário, precisa ao iniciar um tratamento recomendado pelo médico ao utilizar o Mondial? Sou o professor Éder, sou enfermeiro e hoje eu vou fazer as orientações para você que vai usar isso no seu dia a dia, as possíveis complicações da aplicação, conservação, onde você deve colocar, onde você não deve colocar, se você for viajar, como fazer em todas essas situações. Então, se liga que tem bastante conteúdo. Aproveitando, não deixe de curtir e compartilhar. Seja inscrito, assim você me ajuda a criar esses conteúdos. Vamos lá? Primeiro ponto que é mais crucial e importante é entender o seguinte, que ao adquirir as canetinhas, eu não sei qual vai ser o pacote que você vai Gente, eu fazer preciso para ver. adquirir, mas uma caneta é aplicação única, ou seja, não dá para fazer uma série de aplicações, então você deve receber mais. Gente, eu preciso ver aqui qual que é. Aqui, gente, vou anotar aqui agora pra vocês. Vou anotar os de baixo, gente. Criar. Esmanjaram, gente. Montar as canetinhas, eu não sei qual vai ser o pacote que você vai fazer para adquirir, mas uma caneta é aplicação única, ou seja, não dá para fazer uma série de Gente,
gente, eu vou colocando aqui próximo, né? Você deve receber mais de uma para o mês. Lembrando que geralmente a indicação é para uma semana, então semanalmente você utilizaria uma dessa daqui. Então, quando você fizer a aquisição, seja no laboratório, na clínica, numa farmácia, não sei onde, eles devem passar uma orientação. Mas caso não passou uma orientação, primeira coisa, temperatura. O Mão de Arco, ele não pode esquentar. Então, ou seja, o carro, embora tenha ar-condicionado, não é ideal que ela fica, por exemplo, desse jeito aqui no carro, porque pode ter muita oscilação de temperatura, pode atingir uma temperatura aí bem acima de 30 graus e não seria mais recomendado a utilização. Então, assim, a partir do momento que você faz a aquisição, você tem que pensar, eu vou fazer a aquisição e vou para onde depois? Eu vou para o trabalho? Consigo uma caixinha de isopor com Tem vários. medicamento? Tem vários que eu quero usar ainda. Onde trabalho, eu consigo colocar na geladeira, no freezer. Então você tem que pensar, não, eu vou comprar, eu vou direto para casa. Então assim, você tem que pensar em toda a logística para que o medicamento tenha a sua eficácia plena, conforme o que o fabricante recomenda. Eu vou passar essas orientações aqui. Então, o primeiro ponto é, se você comprou para um mês, são 4, né? Vamos dizer assim, você está com 4. Veja bem, aqui a gente tem uma travinha, então ela está destravada porque essa aqui já foi utilizada. Então a sua não foi utilizada, ela estará travada, tá? A sua vai estar travada. A partir do momento que você utilizar, acabou o medicamento, que é uma dose de 0,5 ml, é pouquinho mesmo, tá? Fica tranquilo, não é isso mesmo, é pouquinho com uma seringa pronta desse tamanho, tá? E isso vai ficar desse jeito, tá? Vai ficar dessa forma aqui, significa que ela já foi utilizada, ou seja, eu não consigo voltar para trava, porque, enfim, ela vai, se carrega e acabou, certo? Bom, aqui dessa parte é isso. Aqui em cima, como eu já apertei, aliás, eu não, enfim, eu aqui. Como isso aqui já foi apertado, então quando aperta, isso aqui dá uma leve rodada para cá e fica destravado, ou seja, foi utilizado e agora não tem como, não consigo apertar mais, não consigo rodar mais. Então, isso aqui mostra que essa canetinha já foi utilizada. Aqui, ó, veja bem, ó. Então, para você fazer a aplicação, obviamente você precisa tirar isso daqui, faz a aplicação, pum, depois você vai ir para teste, tá bom? Então, talvez isso explique o preço que você está pagando. É muita tecnologia para fazer 0,5 ml, né? Então, tem tudo isso daqui, ó. Isso aqui você vai jogar tudo fora depois, tá? Então, ali dentro tem uma agulha de um calibre bem fininho, deixa eu ver se fala aqui o calibre, não fala calibre, mas se for padrão de subcutâneo, que é o que está escrito aqui, seria 13 por 4,5, ou seja, ela é bem fininha em diâmetro e também curtinha, porque esse subcutâneo não pode ser grande e não pode ser pequenininha demais. Então 13 por 4,5, provavelmente essa é a seringa, essa é a agulha que está aqui para ser aplicada, tá bom? Então vamos falar de conservação. Conservação em residência, nunca dentro do congelador, pode ser dentro da geladeira. Gente. E se você vai deixar dentro da geladeira, você tira aí uns 10, 15 minutos antes de fazer a utilização, tá bom? Porque isso pode te incomodar, ela entrar fria no seu corpo. É só para isso, tá? Não faz assim, eu quero tirar e colocar. Posso? Claro que pode, tá? É só para você não ter esse tipo de incômodo, beleza? Não é recomendado colocar no congelador. Se for colocar no congelador, o fabricante fala que não é mais para utilizar ela. Se ela ficar em um lugar muito quente, ou ficou perto do fogo, perto de um fogão, algo do tipo, se o lugar estava muito quente, ele também não recomenda que você utilize. Éder, pode ficar fora da geladeira? Pode, desde que o ambiente seja controlado. Controlado em que sentido? É um lugar que não tem uma oscilação de temperatura, principalmente para o calor. Então você pode deixar ela até Já vou pôr aqui exatamente o álbum. Okay? De conservação seria isso. Aplicação. O lugar, digamos que melhor para aplicação. Aí a gente vai usar, vai estudar esse e esse, gente, para vocês acompanharem, tá bom? E vai apertar. Vai lá, coloca aqui, ou aperta. O que é interessante? Que você não aplique no mesmo local na próxima aplicação. Que você vai fazendo ali, a gente chama isso de rodízio. Você vai aplicando em locais diferentes do abdômen, entendeu? Então você pode aplicar aqui, depois aplica aqui, depois aplica aqui. Você pode fazendo ali um rodízio. Dependendo do braço que você tem, você pode também utilizar
essa parte posterior aqui também. Você pode pegar aqui essa prega, colocar ali e fazer a aplicação. Mas como é uma vez por semana, diferente do paciente que faz uso de insulina, que aplica uma vez no dia ou duas vezes ao dia, todos os dias, então não tem tantos riscos de complicações de uma lipodistrofia, ou seja, o tecido de gordura, que é o subcutâneo, ele não sofreria danos porque o espaçamento entre uma dose e outra era bem grande. Então, até o momento, não tem nenhum relato de alguém que teve alguma lipodistrofia, até pela questão da distância de aplicação. Certo? Outra questão importante, é normal ficar com eritema local, dor no local, isso é normal, não quer dizer que isso é frequente, pode ser que não vai acontecer nada com você, mas pode ser que ficou dolorido, ficou um pouquinho vermelho, isso tudo também é normal, tá bom? Então assim, para a aplicação, o mais importante é a área da limpa, escolher um local com bastante tecido, para você conseguir fazer a prega. Vocês estão vendo Apertou, é isso, tá? a gente. Manter uma temperatura ambiente ou dentro da geladeira, de preferência não próximo do congelador e nunca no freezer, tá? Então seria isso. E se você for viajar para um outro local, certifique-se de que você vai ter uma caixinha de isopor pequenininha para você colocar ali dentro. Não coloque gelo, não precisa de gelo, é só para manter a temperatura, porque dentro de um carro, principalmente, não sei onde você mora, mas tem muitos lugares no Brasil que é bem quente, então você pode estar num ambiente muito quente, o carro tá frio, mas você abre a porta, fecha a porta, abre o vidro, fecha o vidro, então a temperatura fica oscilando. Então, de repente, se essa temperatura passa de 30 graus de sensação térmica interna e esse medicamento não tem nenhum tipo de proteção, o fabricante fala para não recomenda mais a utilização. Então, seria interessante colocar ele dentro de uma caixinha de isopor só para ele segurar a temperatura e não ter uma interferência externa. Basicamente é isso. Caso vocês queiram que eu faça mais vídeos do Monjaro, pensando em uma parte mais clínica, alguma sinais e sintoma, coisas que vêm acontecendo, sei lá, pancreatite ou algo do tipo, pode acontecer, se tem público-alvo, a paciente que já tem diabetes e está usando o Monjaro, e está fazendo aplicação de insulina. Se vocês quiserem algum conteúdo referente a isso, coloque aqui nos comentários. A gente tá indo pro próximo, tá, gente?